Iboru Baboxixi, boa noite a todos. Meu nome é Fabrício Gonçalves, sou a Onyoru Minosakulei Ifá de Fá, pertenço à rama Ifá Niloro, da tradição do Ifá afro-cubano. Meu padrinho Evandro Luiz de Carvalho Turará Ifá Niloro e meu Jubonacan Luiz Alexandre Gonçalves da Silva, Ocan Naturari Falaie. Retorno aqui hoje a convite do Humberto Alfacão Beyono, responsável e coordenador por esse projeto ERIM, projeto que busca trazer a filosofia de Ifá, né, para o público, torná-la acessível, compreensível, divulgá-la, né, através de cada um dos seus 256 Udus. Hoje eu venho falar do Udu Salofobeyu. Conta um dos pataquins, uma das narrativas míticas desse Udu, né, que Olofin, uma das representações de Deus dentro da tradição do Ifá afro-cubano, a representação do bem, de Deus, da perfeição, sentava-se, né, na mesma mesa cerimonial, na mesma mesa ritual, com a Abita na outra cabeceira, que é a representação do mal, a representação da imperfeição, da maldade humana, né, da maldade, do mal que existe no universo, e junto com as outras deidades, né? E conta esse mesmo pataquim, essa mesma narrativa mítica, que Eleguá era cozinheiro de Olofin, e Eleguá era responsável por cozinhar os alimentos e por servir a mesa. Só que Eleguá não conseguia entender, né? Ele ficava indignado, como é que Olofin, ele era um funcionário de Olofin, era um servidor de Olofin, como é que Olofin aceitava sistematicamente na sua própria mesa Abita, a representação do mal, como Deus, a representação da perfeição, a representação da bondade, aceita na cabeceira da sua mesa Abita, né? Enquanto a narrativa continua, né? E diz que ele agora não aceitava e perguntava a Olofin, questionava a Olofin, mas não obtinha explicação, ele não conseguia entender, e ficou pensando aquilo e passou a perseguir Abita. Né? Ele não achava, não, Olofin não pode se sentar na mesma mesa que o mal, que é a representação do mal. Então ele conta esse pataquim que ele nas horas vagas ele passava a perseguir a Abita, sabotar a Abita, fazer todo tipo de feitiçaria, de trampa, de armadilha, né, para que a Abita não conseguisse chegar até a mesa cerimonial, porque ele achava que não era digno de Olofin, não era digno de Deus sentar-se, compartilhar a mesma mesa, cada um numa cabeceira oposta à outra, que Olofin sentava-se. Diz Ifá, né, mais à frente, nesse mesmo pataquim, que Olofin descobre isso, né, e ele condena Eleguá que ele passe a ter dentro de si mesmo, que ele passe a fazer o bem e o mal, que ele passe a ter dentro de si mesmo o bem e o mal, porque o bem e o mal são necessários no universo, eles coexistem numa harmonia dinâmica, né? E esse pataquim é muito interessante, né? Porque se a gente analisa ele, de certa forma, ele agora já tinha o bem e o mal dentro de si, porque por não compreender o mal, por não compreender a maldade, por não compreender aquilo que havia de um negativo no universo, né, ele não conseguia admitir aquilo, de certa forma ele já espelhava aquilo, porque diz o pataquim que Eleguá não aceitava que Olofin se sentava o mal, e para combater o mal ele mesmo praticava o mal, porque ele praticava uma série de armadilhas, de trampas, de feitiçarias para que Olofin não se sentasse com a Abita, né? Esse pataquim do Salofobeyu, né, ele me remete muito a uma frase conhecida, né, de um filósofo francês, Jean-Paul Sartre, que ele fala que o inferno são os outros, né? Ou seja, o mal sempre são os outros, o mal sempre é um problema externo, é algo que existe fora da gente. Então aquilo que é defeituoso, aquilo que é mal, né, a gente sempre tem uma tendência humana muito grande de ver fora da gente. Não, a gente, a dificuldade de a gente enxergar os defeitos,
as coisas ruins, negativas no nosso próprio interior, né? O Salofobeo é um Odu que através desse pataquim ensina de maneira muito veemente, né, que geralmente tem que tomar muito cuidado com a precipitação dos julgamentos, né? Porque aí Eleguá fazia um julgamento superficial, com a precipitação que leva a uma superficialidade de julgamento, porque aí Eleguá olhava o Lofin e não conseguia, entrava na cabeça dele, né, como que Deus, a representação do bem e da perfeição, consegue dividir a mesma mesa, sistematicamente a mesma mesa cerimonial com aquele que é representação do mal, né? Uma das grandes chaves, talvez, de interpretação desse pataquim, né, é que a superficialidade de julgamento leva a gente a atitudes impensadas e leva a gente a cometer injustiças, né? Porque aquilo que muitas vezes a gente julga externamente no outro, com absoluta impiedade, com absoluta falta de imparcialidade, né? De maneira totalmente parcial, de maneira muito redutora, de maneira muito peremptória, muito terminante, muito definitiva, a gente muitas vezes traz, na maioria das vezes, nós trazemos também esses mesmos defeitos no nosso interior. Então, quando o Olof condena Eleguá a fazer o bem e o mal a partir daquele momento, a compartilhar um pouco da natureza de Abita também, porque até então Eleguá era somente a natureza de Olof, ou seja, era somente o bem, ele era um servidor de Olof que só praticava o bem. Quando ele condena Eleguá a essa ambiguidade, na verdade, ele já está, talvez, é possível uma leitura desse pataquim, que ele já tinha esse mal dentro de si, que ele não reconhecia, ou seja, de certa forma ele obriga que Eleguá reconheça o mal também, mas reconheça o mal que ele já tem dentro dele, porque através desse pataquim, desse entendimento, desse pataquim, dessa narrativa mítica, a gente entende uma série de outros elementos que estão presentes no Odu, né? Quando se dizem o Salofobeo, que muitas vezes o Opelé, né, o instrumento divinatório do Babalaô, ele o engana, né? Na verdade, o Opelé não engana. Quem se engana é o intérprete, muitas vezes, né? Encarregado de interpretar os Odus de Fá que saem numa consulta, enfim, que saem numa iniciação, não só pela dificuldade intrínseca da coisa, né? Como eu falei, Fá é infinito, então o trabalho de interpretação ele é inesgotável. O que a gente consegue desenvolver sempre uma parcela, por isso que outros Odus de Fá falam, né, que o saber foi repartido, né? Porque necessariamente, pela sua própria natureza, pela sua própria essência, por representar, né, a mente de Olodumare, e Fá não é redutível a 1, 2, 3, 100 ou 1000 interpretações. É algo que diante de Fá, nossa interpretação é sempre insuficiente. Mas quando o Salofobeo diz que o Opelé engana o Aô, pensando em relação a esse pataquim que eu contei anteriormente, diz Ifá, essa referência, né, dentro de O Salofobeo, também diz que a imaturidade, a superficialidade do julgamento, como Eleguá teve nesse caminho, faz com que a gente julgue os outros, com que a gente leia as situações de forma muito parcial, sem conseguir entender toda a complexidade envolvida, né? Então, essa referência de O Salofobeo, quando diz que o Opelé engana o Aô, engana o Babalaô, né? Não é o Opelé que engana, mas é o Aô que não consegue, ele engana porque o Aô não consegue enxergar em toda a sua profundidade, toda a sua complexidade, todo o universo que está envolvido ali por aqueles Odus, né? Então ele acaba tendo uma interpretação, por mais que toda interpretação seja insuficiente diante da grandeza de Fá, seja da grandeza de Fá que é infinita, que não é esgotável, que não é redutível a 1 ou 2 ou 3 interpretações, ou mesmo mais, como eu falei, ele perde se ele vem com julgamentos prévios, ele perde a capacidade de julgar as situações. Isso e Fá ensina para a nossa vida, né? Ali o Opelé também é uma referência, não está falando também apenas e tão somente do ofício do Babalô, né? Diz que uma interpretação importante disso, né, rica disso, é que diante de todas as situações da vida, a gente precisa entender a complexidade das coisas que estão envolvidas, né? Os diversos ângulos de visão, porque do ângulo de Eleguá ele estava fazendo bem, né? Ele estava correto, só que para fazer o bem ele praticou o mesmo mal que ele condenou no outro. Então o Salofobeo
através desse pataquim, né, ensina que a gente veja as coisas com calma, que às vezes a gente saiba olhar as coisas profundamente, analisar as coisas sem preconceitos, sem prejuízos, ou seja, com ideias formadas, com ideias muito dicotômicas do que é bem e do que é mal, ideias muito fechadas, porque essas categorias muito fechadas, muito estanques, muito congeladas, elas não dão conta da dinâmica da vida, né? E isso necessariamente vai levar a que a gente faça um julgamento impiedoso quando aquele defeito, quando aquela atitude ruim, quando aquela situação, né, é externa. Por isso eu fiz aquela referência lá atrás, a frase do filósofo Jean Paul Sartre: o inferno são os outros, ou seja, o mal são os outros, são sempre os outros. Aquilo que é ruim é sempre do outro, né? A atitude do outro é sempre ruim, mas a minha tem uma justificação. Se eu pratico a mesma atitude dentro de um mesmo contexto, né? A minha não, porque fui eu que pratiquei. Então tem um porquê, motivo A, B, C ou D, então estou justificado. Mas quando é o outro, eu sou impiedoso no julgamento. Na mesma situação, sob circunstâncias talvez não as mesmas, porque as circunstâncias de cada um, de cada vida, são em geral irrepetíveis, né? Mas às vezes circunstâncias muito parecidas, muito próximas, né? E eu vejo o outro e coloco ele sob um julgamento muito rigoroso e acabo sendo injusto nessa impiedade. Então sou injusto porque vejo superficialmente as coisas, porque enxergo superficialmente as coisas, porque enxergo essas coisas através de categorias que são preconcebidas, né? E elas perdem a dinâmica das relações humanas, elas perdem a dinâmica das relações humanas, que são compostas de toda uma gama de mediações e de nuances, né? Não existe apenas, de maneira absoluta, o bem e o mal, né? O bem e o mal, eles existem em todas as relações, em todas as situações, em nós mesmos, né? Em gradações e escalas múltiplas, né? Então o Salofobeu, eu diria que é um Odu que ensina o olhar detido, que ensina pra gente que a gente precisa ter um olhar sempre detido, um olhar minucioso para as situações, para as pessoas, um olhar aprofundado, tomar muito cuidado com certos julgamentos morais, com certos julgamentos que são baseados, né, como eu falei antes, em preconceitos, né, baseados em certas preconcepções, em certos esquemas preconcebidos, porque a vida e a dinâmica da vida e das relações humanas, ela não se deixa capturar, ela não se deixa ler em profundidade, em complexidade, a partir dessas categorias, né? Eu acho que esse pataquim de Salofobeu e de forma geral o Odu, né, eu fiz a referência até a um outro aspecto do Odu, a um outro caminho, mas dialogando com esse caminho de Olofin e Abita, né, justamente para ilustrar que quando se diz que o Salofobeu ou Pelé engana, quando se diz que o Salofobeu tem em muitas situações uma superficialidade no julgamento, né, não é porque o Pelé engana, é a superficialidade no julgamento que a pessoa tem. Ali o Pelé também serve não só de uma tradução literal da consulta com o Ifá, da imparcialidade que um Babalaô deve ter, né? Mas ali também para a imparcialidade que todos nós devemos ter, né? A gente deve primeiro se olhar, saber ter uma ou seja, não existe, o Salofobeu poderia dizer, que ensina que não existe um crítico, uma pessoa que tem uma capacidade crítica em relação às situações e ao mundo, se primeiro ele não tem uma capacidade muito grande de autocrítica, porque ali ele julgava com total impiedade Olofin e Abita, né? Porque ele não entendia Abita, mas ao mesmo tempo e também não entendia Olofin, porque ele não entendia o bem, porque ele não entendia o mal. Então diz Ifá que você não consegue entender o bem se você não entender o mal. O Salofobeu é um Odu que ensina que a gente precisa ter equilíbrio, maturidade, saber lidar com a complexidade das situações, né? E não com as simplificações esquemáticas, as simplificações fáceis, né? Que vão levar a julgamentos superficiais, imaturos, né? Por isso que o Salofobeu, né, no seu aspecto negativo, diz que o Salofobeu, os julgamentos podem ser imaturos, podem ser apressados, podem ser superficiais, né? Mas no seu aspecto positivo, o Salofobeu ensina que se deve olhar em profundidade, que se deve reconhecer que os defeitos e as imperfeições que a gente vê
com muita facilidade nos outros e no mundo fora de nós, eles também estão contidos dentro da gente. Isso acaba ensinando uma forma de maior tolerância, ou na verdade de menos intolerância com aquilo que é imperfeito, com aquilo que é imperfeito nos outros. Mas para que isso aconteça, a gente precisa primeiro reconhecer essa mesma imperfeição, essa mesma complexidade, essa mesma dificuldade dentro de nós mesmos. Então você não consegue enxergar no mundo e nos outros aquilo que você mesmo não enxergou primeiro em si, né? Então o Salofobeô, eu acho que é um Odu um dos Odus Ifás que trazem com o ensinamento, né, dentro da imensa sabedoria de Ifá, a incontornabilidade de uma autocrítica, né? Se a gente não tiver uma autocrítica muito forte, a gente vai necessariamente, né, se levar a um autocentramento muito grande. A gente não consegue enxergar e a gente vai passar a projetar no mundo e nas situações defeitos, falhas, carências que são nossas também. Então eu acho que esse movimento de não reconhecer em si mesmo defeitos e falhas leva a gente a projetar, jogar isso para o mundo, né? E por isso que o Salofobeô também fala de desequilíbrio emocional, de desequilíbrio psíquico, porque muitas vezes o desequilíbrio psíquico é justamente essa incapacidade de lidar com os nossos próprios demônios, com os nossos próprios problemas, e esses problemas a gente projeta eles no mundo, só que eles retornam para a gente na forma de da imagem daquilo que a gente rejeita em nós mesmos. Burba Bochiche, eu acho que de forma geral, eu acho que me parece que esse é o ponto central de Salofobeô, né? O ponto que eu quis trazer hoje para vocês, e retornamos depois num próximo encontro para falar de um outro do Ifá. Boa noite a todos e todas.